verosímil, e não creio que ainda alguém tenha feito referência, pelo menos em Portugal, a este aspecto, nem recordo de ter visto no estrangeiro. É natural que a Alemanha peça para ser membro do Conselho de Segurança. É natural que a Alemanha peça para ser membro permanente do Conselho de Segurança, portanto, com direito a veto no Conselho de Segurança. Se a Alemanha o fizer e se o conseguir, é muito natural que o Japão também o peça e que o consiga. E que o número de membros do Conselho de Segurança tenha de ser aumentado. Já temos todo um novo equilíbrio, no plano das Nações Unidas, com reflexo nos outros planos exteriores às Nações Unidas. Todos estes aspectos não podem deixar de ter influência no que se vai passar na Europa e no mundo. Ainda outro aspecto que me ocorre neste momento, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Áustria pediram para se tornarem membros do mercado comum. O mercado comum tem estabelecido reservas, não é ainda oportuno, talvez em 92, talvez em 93. Simplesmente os acontecimentos e a história sobre certos aspectos não para, não se suspende à espera dessas decisões. E enquanto essas decisões não são tomadas, é muito natural que a Alemanha procure captar a Europa Central, está isso na sua tradição, e fazer acordos preferenciais, bilaterais, com a Hungria, com a Áustria, com a Tchecoslováquia. É também muito natural que a Alemanha procure relações preferenciais com Moscou. Não nos esqueçamos que há 15 ou 20 dias foi assinado já um tratado entre a Alemanha e a União Soviética, em que se declara a intenção dos dois países de terem uma colaboração muito íntima. E mais, há esta frase curiosa: prometem ter e seguir uma política de boa vizinhança. De boa vizinhança. Ora, não há vizinhança geográfica entre a Alemanha e a União Soviética. Em todo caso, isto revela um propósito, uma intenção, uma política. Por outras palavras, tudo isto que eu estou agora a dizer poderia multiplicar-se, mais pormenorização, mais factos, mais possibilidades, maior especulação sobre estes aspectos. Com certeza, o que eu quero dizer, e parece-me que aí estaremos todos de acordo, é que esta reunificação da Alemanha vai, com certeza, ter consequências muito importantes. Em termos históricos, a prazo relativamente curto, eu estou convencido que o rosto da Europa, antes da década findar, é completamente diferente do atual. Partilha desta opinião? Eu acho que foi importante o embaixador Franco Nogueira ter chamado a atenção até para reivindicações que são próximas e que são legítimas da Alemanha e do Japão. E acho que é importante pelo seguinte: eu creio que o doutor... São previsíveis que passam. Previsíveis, que o doutor Joaquim Aguiar me interpretou mal quando aludiu ao referencial que não se pode usar, porque justamente eu, ao referir o declínio da presença soviética, eu queria dizer, hoje existe apenas a nível de intervenção estratégica, no momento, a nível de intervenção mundial, uma potência que são os Estados Unidos, a mover a voltas com os seus problemas internos, a União Soviética está fora. E é justamente porque o referencial é outro, eu quero ver se consigo clarificar o meu ponto de vista, que disse o que afirmei antes. Aliás, eu não critiquei o Presidente da República, manifestei discordância com uma visão, com uma mundividência, quer dizer, da história, com uma opinião. E porquê? A grande Alemanha hoje, com 80 milhões de habitantes, dentro de, já praticamente o produto nacional bruto alemão, é cerca do dobro do francês e o britânico juntos, igual ao francês e ao britânico juntos. Dentro de poucos anos 4 ou 5 é vai cedê-lo largamente. A República Federal Alemã já era o primeiro exportador mundial, é o segundo credor, o segundo investidor mundial. Esta expansão, tudo indica que vai continuar. Há países, não é só na CE, como a Suíça, como a Áustria, em que os acordos já são tão profundos, os acordos que ligam a Alemanha, a Áustria e a Suíça, que de certa maneira se pode dizer que aquilo que o Hitler não conseguiu com o Anschluss, do ponto de vista da integração das economias, são tão íntimos esses laços que há uma complementaridade praticamente impossível de desfazer. Em relação à Europa de Leste, a influência económica da Alemanha é hegemónica. Tem 30% do mercado externo, cerca do triplo da França e da Itália, quase, um pouco menos, quer dizer, juntas. A influência no mundo deste país, e não vamos, evidentemente, é enorme. Eu penso, e isto é a propósito do mundo que se aproxima, eu penso que no final deste século, aliás, escrevi isso num ensaio recentemente, que entreguei a uma revista. Portanto, desta década. No final desta década, que os conflitos dos últimos 40 anos e as tensões que sofrerão um processo, quer dizer, de deslocação evidente, em que não que as contradições todas desapareçam, mas os antagonismos e as grandes tensões voltarão a ser mais do tipo dos anteriores à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial,
centrando-se, ficando localizados dentro do campo das grandes potências desenvolvidas capitalistas. E, particularmente, que os adversários que despontam, historicamente, adversários sem guerras, não estou a pensar no Holocausto da humanidade, mas com grandes tensões, os adversários que despontam serão, de um lado, o Japão e a nova Alemanha de um lado, e do outro lado, quer dizer, os Estados Unidos, com todos os seus imensos problemas, dos quais temos falado aqui muitas vezes, mas só queria lembrar um pormenor. Ainda recentemente, a revista Etude, em França, referiu que os Estados Unidos são, no mundo desenvolvido, o país que hoje tem maior porcentagem de analfabetos. Tem entre 15 a 20 milhões de analfabetos. O que é uma situação, quer dizer, grave, de alfabetos técnicos, mas alguns não sabem, são capazes de ler as instruções nas máquinas. Isto foi reproduzido, este artigo, até em vários jornais franceses. Esse tipo de situação é que é uma situação que, conjugada com essa vocação que há para a arrogância e para o domínio, que se pode exprimir sem ser através de guerras, me preocupa. E, embora ache legítimo o direito dos alemães de viverem juntos, também ao longo da história, os períodos em que a Alemanha até contribuiu mais para a civilização, muitas vezes houve pulverização de Estados alemães. A Saxónia, variadíssimos Estados, variadíssimas monarquias. E nada também, neste momento, justificaria a pressa da unificação e não reunificação. Eu insisto que é outra coisa, porque os 4 ou 3 ou 3 milhões e meio ou 4 de sobreviventes dos deslocados dos territórios de leste, que são, no fundo, o maior partido da República Federal Alemã, não se cansam de exigir a volta aos territórios, quer dizer, do leste, da Pomerânia, da Silésia. Não acredito que haja guerras para isso, mas vai haver tremendas tensões e esse saudosismo manifesta-se de uma forma tão agressiva que são os próprios alemães, são intelectuais alemães do nível do Günter Grass e outros, que se manifestam grandes preocupações com o saudosismo, com o nacionalismo, com a arrogância, com a ânsia de domínio que emerge no novo Estado alemão e que se manifesta nas relações com a RDA. Dr. Joaquim Aguiar, partilha destas reservas e destas preocupações? Eu penso que os telespectadores portugueses, como em todo o mundo, têm de se habituar ao que é funcionar sem os tais referenciais estáveis. E têm de se habituar a ver que, para um mesmo acontecimento, pode haver perspectivas de interpretação completamente diferentes. Tudo depende sempre do que é o projeto que se desenvolve. Vejamos a questão do grande poder alemão. O grande poder alemão é um pequeno poder em termos mundiais. Não tem capacidade militar, tem uma capacidade política limitada, tem uma capacidade económica que, perante os desafios financeiros da reconstrução da Europa de leste no seu conjunto, ou só mesmo da Alemanha Oriental, para não falarmos ainda da ajuda que vai ser necessária à União Soviética, esgota por completo as capacidades que durante a economia 4 ou 5 anos, é a estimativa que eu tenho. Ouça, nós não podemos definir estimativas desse tipo porque o primeiro cálculo que foi feito do custo da reunificação estava em 16 milhares de milhões de dólares. Neste momento, 5 mil dólares por habitante da Alemanha Ocidental. Neste momento está em 100 mil milhões e provavelmente chegaremos rapidamente a previsões da ordem dos 300 mil milhões. Basicamente porquê? Porque, como vê agora na imprensa internacional, a situação da Alemanha Oriental é muito pior do que se imaginava visto do lado ocidental. Mas, entretanto, os direitos sociais são automaticamente igualizados. Porque, se não o forem, há as tais tensões e tensões violentas de que justamente fala o Dr. Miguel Urbano Rodrigues. Ora bom, nós não podemos ter ao mesmo tempo tensões e grandes afirmações de poder. Segundo pormenor, só os Estados Unidos têm capacidade estratégica. Verifica-se que têm capacidade militar e capacidade de intervenção em vários pontos do mundo, mas precisam da cooperação soviética para terem a solução política. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é manifestamente o produto do fim da Segunda Guerra Mundial, aliás, é um dos produtos institucionais do fim da Segunda Guerra Mundial, mas justamente está imperfeito perante a nova ordem. Falta a Alemanha e o Japão. Faltam os derrotados e que não estavam lá deliberadamente, mas agora têm de estar. Não por serem grandes potências que se vão voltar contra os Estados Unidos, mas basicamente porque na globalização dos jogos estratégicos têm um poder que ainda não é um poder autossuficiente, mas que é um poder significativo. Há uma proposta, em termos europeus, que evidentemente penso que não será aceita, mas que é a proposta de
sair do Conselho de Segurança a França e a Inglaterra para, em contrapartida, entrar a Alemanha e a Comissão Europeia. Ora bom, isto mostra a tal diferença de poderes em que os vencedores da Segunda Guerra não são já as potências mais importantes. Vamos então conhecer um pouco mais desse gigante que hoje renasce e que não pode ser nunca subestimado. De resto, é a mensagem que sai aqui desta mesa. É uma grande super